excelente escolha ao comprar uma máquina Singer. Uma marca que combina a tradição de mais de 140 anos com a tecnologia mais moderna para facilitar a sua vida. Este vídeo vai mostrar como utilizar os modelos Facilita Plus, Prêt-à-Porter, Elegance e Fashion. Para a demonstração, estaremos usando a Fashion, mas a maioria das informações valem para os 4 modelos. Itens específicos serão mostrados no modelo correspondente. Você vai conhecer os componentes e acessórios da sua máquina e também as operações básicas, como fazer costura reta, zigue-zague, fazer casas, pregar botões e até fazer pontos decorativos. Conhecendo bem a sua máquina, você vai poder usar melhor seu talento e sua criatividade para fazer as peças mais variadas. Vamos começar desembalando a sua máquina. Ao abrir a embalagem, puxe cuidadosamente a máquina, retire o isopor e coloque-a na mesa. Se a sua máquina for a Facilita Plus, você pode usá-la sobre uma mesa comum ou no gabinete Singer, que é vendido separadamente. Caso você tenha adquirido o gabinete, monte-o conforme o folheto de instruções que o acompanha. Vamos ver agora os componentes básicos da sua máquina. Abrindo a chapa corrediça, você poderá ver a caixa da bobina. Esta é a chapa da agulha e este é o conjunto do pé calcador, formado pela haste e pela sapatilha de uso geral, marcada com a letra B. Este é o corta-fio e o levantador do pé calcador, que deve ser movimentado desta maneira. Aqui temos a agulha, que é fixada por esse parafuso. Estes são os guias-fios. O tensor de linha. O seletor para escolher a largura do ponto e o posicionador de agulha. Na Facilita Plus, na Elegance e na Fashion, você verá um diagrama de pontos que são escolhidos através deste seletor rotativo. Ainda nesses modelos, há um botão de ajuste do ponto flexível. Somente na Fashion, há ainda um compartimento do módulo de discos. Aqui fica o seletor para escolher o comprimento do ponto, que vai de 0 a 5. Este é o botão de retrocesso para fazer o arremate. O tensor do enchedor de bobina, o pino para colocar a bobina e o limitador de quantidade de linha para o enchimento da bobina. Este é o volante e o isolador de agulha. Aqui fica o pino porta-retrós horizontal, o guia-fio traseiro e a alça para transporte. As máquinas Singer vêm com diversos acessórios, que são guardados no compartimento da base. No caso da Facilita Plus, eles vêm numa caixinha separada. 3 bobinas, uma agulha dupla, uma cartela com 5 agulhas e uma sapatilha para uso especial para bordados, marcada com a letra J. Você tem ainda uma sapatilha para fazer casas, com a letra L. Outra para pregar botões, letra H. E outra para zíper, marcada com a letra E. Se a sua máquina for a Facilita Plus, Elegance ou Fashion, você também recebe uma sapatilha para pontos invisíveis, que serve para fazer bainhas. E só na Fashion, um módulo adicional de discos. Este é o passador automático de linha. E este é o isolador dos dentes para bordados e pregar botões. Aqui temos o prendedor de carretel, o prendedor de retrós, o pino porta-retrós para uso em costura dupla e seu feltro. Para manter sua máquina Singer sempre nova, você deve usar a bisnaga de óleo Singer e o pincel para limpeza. Agora que você já conhece todos os componentes e acessórios da sua Singer, vamos ligar a máquina e ver passo a passo as principais operações. Antes de ligar sua máquina na tomada, é importante verificar a voltagem. Ela está indicada na embalagem e também na máquina, neste quadro ao lado do botão liga-desliga. O próximo passo é a colocação do pedal. Conecte o plug na máquina e só então ligue a outra ponta do fio na tomada.
Ao acionar o botão liga-desliga, a lâmpada embutida na máquina acende automaticamente e permanece acesa durante o tempo de uso. Antes de começar a costurar, você deve encher a bobina da máquina. Coloque o retrós no pino porta-retrós. Certifique-se de que a linha se desenrola por cima. Assim, fixe o retrós com o prendedor. Puxe a linha posicionando-a no rasgo inferior do guia-fio traseiro. Puxe agora para cima e depois para trás. Depois passe a linha no rasgo superior da esquerda para a direita. Usando um dedo como apoio, passe a linha pelo tensor do enchedor da bobina da frente para trás, cruzando a linha. Deslize a chapa corrediça e retire a bobina da caixa. Corte a linha no sentido diagonal e passe no furo da bobina, de dentro para fora. Certifique-se de que o pino do enchedor de bobina está deslocado para a esquerda e então coloque a bobina no pino com a linha para cima e desloque para a direita. Aperte o isolador de agulha na região côncava. Segure a linha para cima para que possa dar as primeiras voltas e com o pé acione o pedal. Pare e corte a linha. Continue agora enchendo a bobina até a sua parada automática. Corte a linha que vem do tensor, desloque a bobina novamente para a esquerda e retire a bobina do pino. Agora, com a mão direita, segure a bobina. A linha deverá ficar do lado esquerdo. Mantendo essa posição, coloque-a na caixa. Agora, pressione a bobina com o dedo indicador. Passe a linha pela ranhura e deslize-a por dentro da mola, da direita para a esquerda, até que saia na outra extremidade. Deste modo, a bobina deverá girar no sentido anti-horário. Deixe um pedaço de linha solta com a chapa semi-aberta. Caso a bobina gire no sentido horário, retire a bobina, vire e coloque-a novamente na caixa. A próxima etapa é passar a linha pelos guias-fios. Para começar, destrave o isolador de agulha. Puxe a linha do retrós e passe através do primeiro guia-fio. Apoiando a linha com o dedo, utilize a outra mão para passar a linha no segundo guia-fio, de baixo para cima. Levante o pé calcador. Seguindo as setas indicadoras, continue passando a linha em volta do tensor, de maneira que fique entre os discos tensionadores. Assim. Gire o volante em sua direção até que o estica-fio fique posicionado na parte mais alta. Passe a linha pela ranhura do estica-fio da direita para a esquerda. Agora faça o teste para saber se a linha está passada corretamente no tensor. Com o pé calcador levantado, puxe a linha que deverá estar passando livremente. Depois abaixe o pé calcador e puxe a linha novamente. Você deverá sentir uma leve tensão. Se isso não acontecer, é porque a linha não está passada corretamente. Retire a linha e repita o processo de passagem desde o início. Ainda com o pé calcador levantado, continue descendo. Passe a linha pelo terceiro guia-fio, fazendo a volta da esquerda para a direita. Passe agora a linha pelo quarto guia-fio, de trás para frente. Abaixe o pé calcador. Com o pé calcador abaixado e a agulha levantada, corte a linha no sentido diagonal. Feito isso, você tem duas maneiras de passar a linha na agulha. Manualmente, sempre de frente para trás. Ou com passador automático, procedendo da seguinte forma. Primeiro, encaixe o passador no eixo do parafuso da agulha. Faça com que o ganchinho de metal passe por dentro do furo da agulha. Encaixe a linha no ganchinho e puxe o passador para trás. Agora é só puxar a linha da bobina. Assim, com o pé calcador levantado, segure a linha da agulha com a mão esquerda, sem esticar muito. Com a mão direita, gire o volante em sua direção e dê uma volta até laçar a linha da bobina. Agora é só puxar as duas linhas para trás. Feche a chapa corrediça. Passe a linha da agulha pelo rasgo da sapatilha e puxe para trás.
Para passar a linha na agulha dupla, faça o seguinte: coloque o segundo pino porta-retrós e o feltro na posição indicada. Coloque os dois retroses dos pinos porta-retrós. Passe as duas linhas juntas pelos guias-fios, como você já aprendeu. Quando chegar ao quarto guia-fio, passe por ele só a linha do pino porta-retrós horizontal. Em seguida, coloque as duas linhas, uma em cada agulha, sempre de frente para trás. Para trocar a agulha, o procedimento é simples. Abaixe o pé calcador, levante a agulha até o seu ponto mais alto, segure a agulha com a mão esquerda e desaperte o parafuso para retirá-la. Pegue a outra agulha desejada, observando que ela tem um lado achatado. Esse lado deve ficar para trás. Nessa posição, encaixe a agulha até o fim e aperte o parafuso para fixá-la. Para tecidos finos, use as agulhas de número 11. Para tecidos médios, as de número 14. E para grossos, as agulhas Singer 16 ou 18. Consulte o manual para outras aplicações. Caso necessite trocar a sapatilha, veja como proceder. Levante o pé calcador, pressione para cima a ponta da sapatilha até que ela se solte. Encaixe a nova sapatilha em posição bem centralizada e abaixe a haste até encaixar. Pressione o parafuso para baixo até ouvir um clique. Pronto, agora é só levantar o pé calcador. Para a próxima operação, mantenha na máquina a sapatilha que veio montada, a de uso geral, marcada com a letra B. Depois dessas etapas, você já está pronta para costurar. Vamos começar pela costura reta. Vamos escolher o comprimento do ponto, girando o seletor que vai de 0 a 5. Para uma costura reta comum, sugerimos usar a posição 3. Deixe a agulha posicionada no centro. Para colocar o tecido na máquina, o pé calcador deve estar levantado. Coloque então o tecido sob a sapatilha, observando bem se ele está paralelo às ranhuras da chapa da agulha. Estas linhas servem como guia para facilitar a costura e fazer com que ela saia sempre reta. Abaixe o pé calcador. Agora vamos começar a costurar, acionando o pedal da máquina. Não esqueça de fazer o arremate no início e no final da costura. Para fazer o arremate no início, costure 1 centímetro, aperte o botão de retrocesso, faça mais alguns pontos e solte em seguida. Agora costure normalmente, sempre segurando o tecido paralelo à ranhura. No final, faça novamente o arremate. Levante o pé calcador, puxando o tecido para trás. Corte as linhas no corta-fio. Pronto. Vamos agora ajustar a tensão da linha, que varia conforme a linha e o tecido. Faça um teste com uma amostra de tecido e linha que você pretende usar. Um ponto perfeito, bem balanceado, terá um nó localizado entre as duas faces do tecido, sem laços aparentes e sem franzir o tecido. Muita tensão produzirá pontos muito apertados e franzirá o tecido. Para diminuir a tensão, gire o seletor para um número menor no sentido anti-horário. Pouca tensão produzirá pontos soltos em forma de laços na sua costura. Para aumentar a tensão, gire o seletor para um número maior no sentido horário. Dessa forma, você garante uma costura perfeita. Agora vamos fazer um franzido. Com o tecido na máquina, selecione a largura do ponto na opção costura reta. Agora gire o seletor de comprimento do ponto até o número 5. Ajuste a tensão conforme o tecido e a linha. Sem fazer o arremate, faça a primeira costura reta. Levante a agulha e o pé calcador. Gire o tecido da esquerda para a direita. Abaixe o pé calcador e, sem cortar a linha, faça a segunda costura paralela. Levante o pé calcador, puxe a linha uns 10 centímetros, corte o fio e retire o tecido. Agora é só puxar os dois fios inferiores ao mesmo tempo, assim.
Se a sua máquina é a Fashion, a Facilita Plus ou a Elegance, você poderá fazer uma série de pontos decorativos e flexíveis. Troque a sapatilha de uso geral pela de uso especial para bordados, marcada com a letra J. Nestas máquinas, você deve escolher o ponto pelo painel. Cada grupo de pontos é representado por uma letra. O padrão da esquerda representa um ponto decorativo usado para fazer ornamentos em guardanapos, toalhas de mesa e outras peças. O padrão da direita indica um ponto flexível, usado principalmente para costurar malhas e outros tecidos elásticos. Um exemplo de ponto flexível é o tipo overlock, que une e arremata ao mesmo tempo. Vamos agora selecionar o ponto. Primeiro, levante a agulha até a sua posição mais alta. Ajuste o seletor de largura do ponto na posição costura reta. Para selecionar o ponto decorativo E, por exemplo, gire o seletor de bordados até que a letra correspondente apareça debaixo da seta. Deste modo, você escolheu o ponto à esquerda. Escolha agora pelo seletor a largura do ponto desejado. Veja se o ponto escolhido é fechado ou aberto. Se for fechado, coloque o seletor de comprimento entre 0 e 1. Se for aberto, entre 1 e 2. Agora é só costurar. Para selecionar um ponto flexível, o procedimento é semelhante. Em vez de deixar o seletor de comprimento do ponto entre 0 e 2, posicione-o na marca. Deste modo, você selecionou o desenho à direita. Experimente a costura. As máquinas Singer Fashion, Facilita Plus e Elegance possuem ainda o recurso do ajuste do ponto flexível. Com ele, você consegue um melhor efeito visual para a sua costura. Para separar os pontos, mova a alavanca de ajuste para a direita. Para juntar os pontos, mova a alavanca para a esquerda. Na Fashion, você ainda pode usar o módulo adicional de discos, que aumenta a variedade de pontos decorativos e flexíveis. O módulo que já vem montado na sua Fashion tem o número 1 gravado na parte superior. Para trocar o módulo, proceda da seguinte maneira. Coloque o seletor de largura na opção costura reta, o seletor de bordados na letra A e o seletor de comprimento do ponto no 0. Em seguida, abra a tampa do compartimento do módulo. Levante a alça do módulo e puxe-o para cima. Pegue outro módulo de número 2 no compartimento de acessórios. Encaixe-o agora no lugar, deixando a seta na direção da marca circular. Abaixe a alça. Feche a tampa. Agora você poderá selecionar os desenhos do segundo módulo. Em caso de dúvida, consulte o esquema na parte interna da tampa do compartimento do módulo. Agora você vai aprender como fazer o zigue-zague. Para começar, você deve selecionar o zigue-zague, lembrando que com a agulha dupla, nunca se deve ultrapassar a marca indicada no painel. A sapatilha indicada para o zigue-zague é a de uso geral, marcada com a letra B. Se a sua máquina for uma prêt-à-porter, você escolhe o zigue-zague através do seletor de largura do ponto. No caso da Elegance e da Facilita Plus, primeiro gire o volante para que a agulha fique na posição mais alta. Posicione o seletor de largura do ponto em costura reta para que o seletor de bordados possa se mover livremente. Coloque o seletor de bordados na letra A. Por último, selecione a largura do zigue-zague desejada. Na Fashion, para selecionar o zigue-zague, siga os mesmos procedimentos, certificando-se de que o módulo de discos que está na máquina é o de número 1. Caso o módulo seja o de número 2, é só substituí-lo, como você já aprendeu. O próximo passo é escolher o comprimento do ponto. Sugerimos a posição 2,5. Ajuste a tensão de linha conforme a linha e o tecido. Posicione a agulha no centro e faça o ponto. Para chulear o tecido, faça o seguinte. Coloque o tecido na máquina com a borda coincidindo com a ranhura central da sapatilha. Agora é só costurar, sempre segurando o tecido para mantê-lo no lugar certo. Veja agora como fazer o ponto cheio, que é muito utilizado para fazer aplicações. Troque a sapatilha de uso geral pela de uso especial para bordados, marcada com a letra J.
Selecione a largura desejada. Deixe o seletor de comprimento entre 0 e 1. Ajuste o tensor da linha conforme a linha e o tecido. Faça um teste. Se o ponto estiver muito fechado, aumente o comprimento. Se estiver muito aberto, diminua. Se a sua máquina é a Fashion, a Elegance ou a Facilita Plus, você pode fazer casas com um sistema automático de 4 passos. Primeiro, coloque a sapatilha para fazer casas, marcada com a letra L. Levante o pé calcador. Gire o volante até que a agulha fique em sua posição mais alta. Agora, posicione o seletor de largura do ponto em costura reta. Posicione o seletor de bordados na letra A. Se a sua máquina for a Fashion, certifique-se de que o módulo de discos que está na máquina é o de número 1. Caso contrário, substitua-o. O próximo passo é determinar o tamanho da casa, usando o botão para fazer marcas com um lápis. Coloque agora o tecido na máquina, fazendo com que as marcas no tecido coincidam com as marcas da sapatilha. Agora, gire o seletor de comprimento do ponto para a direita até encontrar o desenho de número 1 do caseado e faça o lado direito da casa. Comece na primeira marca no tecido, costurando até a segunda marca. Tire a agulha do tecido girando o volante. Agora, gire o seletor para o número 2 e faça a extremidade da casa. Sempre com a agulha fora, gire o seletor para o número 3 para fazer o outro lado da casa. Finalizando, faça a outra extremidade, girando o seletor para o número 4. A casa está pronta para ser aberta. Se a casa ficar irregular, é só corrigir pelo ajuste do caseador. Para abrir o ponto, gire para a esquerda e para fechar, gire para a direita. Se a sua máquina for a prêt-à-porter, você pode fazer casas manualmente usando o posicionador de agulha. Consulte o manual de instruções. Para pregar botões, o processo é o mesmo em todos os modelos Singer. Primeiro, levante o pé calcador, soltando o parafuso com uma chave de fenda ou moeda. Retire agora o conjunto do pé calcador. Coloque a sapatilha de pregar botões e aperte o parafuso. Abra a chapa corrediça e coloque a placa de cobertura dos dentes, encaixando-a nos furos da chapa de agulha. Feche a chapa corrediça, de modo que a placa fique bem firme. Agora, gire o volante em sua direção e puxe a linha da bobina para fora. Assim. Selecione costura reta no seletor de largura de ponto. Na Fashion, Elegance e Facilita Plus, coloque o seletor de bordados na posição A. Somente na Fashion, certifique-se de estar usando o módulo de discos número 1. Coloque agora o tecido e o botão no lugar e abaixe o pé calcador. O próximo passo é escolher a largura do ponto. Posicione o seletor da agulha no lado esquerdo e o seletor de largura em costura reta. Gire o volante para a agulha coincidir com o furo do lado esquerdo do botão. Faça alguns pontos. Retire a agulha do furo do botão. Selecione agora a largura correta do ponto, para que a agulha coincida com o furo do lado direito. Faça mais alguns pontos. Para fazer o arremate, coloque o seletor em costura reta. Dê novamente alguns pontos. Pronto! Para pregar o botão de 4 furos, o processo é o mesmo. Pregue primeiro 2 furos e depois os outros 2. Sem esquecer de arrematar.
máquinas Singer, Fashion, Prêt-à-Porter e Elegance oferecem um recurso interessante, o braço livre. Ele facilita as costuras tubulares de difícil acesso, como barras de calças, mangas de camisa e pregar elásticos em peças íntimas. Para tirar a extensão da base, o procedimento é simples. Com as duas mãos, levante as extremidades da extensão, deslizando a peça para fora da máquina. Para montar a extensão novamente, deslize-a para dentro, mantendo o nivelamento com a base até encaixar. Agora você já tem as informações básicas para começar a usar a sua criatividade e pôr mãos à obra. Mas não esqueça uma regra importante. Com sua máquina de costura Singer, você poderá executar uma série de outras funções não mostradas nessa fita. Para isso, consulte o seu manual de instruções. Nele você vai encontrar todas as informações em detalhes e também dicas importantes sobre limpeza e conservação. Assim, sua máquina vai estar sempre como nova. Agora você vai comprovar a qualidade que faz dos produtos Singer os mais vendidos do mundo. Bem-vindo ao mundo Singer!